a Timóteo, vamos ler capítulo 1 dos versos 1 e 2, a saudação de sempre, tradicional das cartas. 1 Timóteo 1, verso 1. Glória a Deus. Amém? Verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Só a saudação para nós começarmos a entender um pouco esse novo momento. Nós vamos começar outra leitura, de mais um texto da Palavra de Deus. E hoje nós começamos a leitura de duas cartas que Paulo escreveu a um querido discípulo seu, a Timóteo. Era um discípulo de Paulo muito amado, você vai entender. E eu já começo comentando que nós vamos ler uma sessão agora de cartas de Paulo, que foi conhecida pelos estudos como epístolas pastorais, Epístolas pastorais, por quê? Bom, aqui Paulo vai mudar o destinatário das cartas que ele escreveu. Ele muda o caráter do destinatário, porque até aqui nós lemos 9 cartas de Paulo, até aqui, 9 textos que ele endereçou às comunidades. Ele sempre escreveu às igrejas que foi constituídas no Império. Nós lemos Romanos, Gálatas, as 2 de Coríntios, Efésios, Colossenses, Filipenses, 2 Tessalonicenses, são cartas a igrejas que existiam, igrejas que ele fundou ou não, mas as igrejas, todas as igrejas desse primeiro momento da nossa história. Entretanto, a partir daqui, nós vamos ler 3 cartas endereçadas a pessoas e não a igrejas. São 3 cartas, 2 cartas que ele escreveu a um discípulo que ele tinha como muito querido, que era Timóteo, e a outra que ele escreveu a Tito. São 2 parceiros dele, companheiros de jornada, 2 homens da obra de Deus. Por que são pastorais essas epístolas? É conhecido pela tradição como pastorais. Porque são advertências, exortações, são normas relacionadas a atitudes que precisam ser encontradas dentro das igrejas. Quer dizer, Paulo está falando para pessoas que atuavam nas igrejas, nesse caso, pessoas que pastoreavam as igrejas, por isso pastorais, Timóteo pastoreava a igreja, Tito também conduzia igrejas, portanto essas advertências, instruções, as exortações aqui dizem respeito ao que acontece na nossa vida como igreja. É muito direcionado a nós nesse sentido, como se fosse um pastor, um pastor lembrando de coisas importantes, pastorais, aconselhamentos pastorais assim. E a primeira carta que nós vamos ler, então, ele endereçou a Timóteo. Começo falando sobre esse personagem, que é um personagem que tem muita informação sobre ele na Bíblia Sagrada. Nós já vimos muita coisa de Timóteo, já vimos como ele, em praticamente toda a trajetória de Paulo, ele está ali. Nós lemos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, foi frequente. Timóteo era um companheiro muito fiel de Paulo, e Paulo conheceu ali aquele rapaz, e ele se tornou um grande auxiliar, o grande discípulo, o grande ajudante dele. Eu não sei se vocês se lembram lá atrás, quando nós lemos Atos, Paulo estava numa cidade chamada Listra, e é lá que ele conhece. Eu vou ler para você, só para você rememorar onde é que surgiu esse personagem tão importante na Bíblia Sagrada, na vida de Paulo. Quando nós estudamos, eu quero trazer a memória de vocês, Atos 16, eu vou ler verso 1 a 5 de Atos 16, que nós já lemos lá no passado, mas para te rememorar. Diz que Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e de Icônia davam muito bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem consigo, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as ordenanças decididas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Quer dizer, aqui é o momento em que Paulo conhece Timóteo,
esse texto de Atos 16. Paulo tinha, nesse momento, só para te lembrar, como companheiro de viagem, Barnabé, até esse momento. É o primeiro momento dele. Ele viajava com Barnabé. Mas Paulo e Barnabé tiveram um entreveiro, tiveram um probleminha, uma confusão, por causa de um tal de João Marcos. João Marcos era um rapaz que também viajava com eles, era próximo de Barnabé, e naquele momento Paulo achou ele fraquinho demais, porque ele não quis ir numa determinada jornada. João Marcos deu para trás, olhou para trás e não quis ir numa jornada ali na Ásia com eles, e por isso Paulo e Barnabé se desentenderam, eles brigaram, foi cada um para um lado. Paulo foi para a região então chamada Listra, ele viajou para essa região, e lá ele conheceu um jovem, que a Bíblia diz que todo mundo dava muito bom testemunho dele, ele era uma bênção, Timóteo era uma bênção. O texto diz que sua mãe era uma judia que se converteu a Cristo. Se converteu a Cristo, e depois nós veremos tanto ela quanto a mãe dela, que a Bíblia diz que é Lloyd o nome dela. Lloyd é a mãe da mãe avó, né? Mãe de Lídia, avó de Timóteo, eram servas de Deus, e que essas duas mulheres, mãe e filha, eram muito empenhadas nas Escrituras. Bonito, obviamente as Escrituras aqui, o Antigo Testamento, né? Paulo vai dizer que a mãe e a avó de Timóteo tinham uma fé não fingida. Ele vai dizer isso na carta de Timóteo. Louva a Deus pela sua mãe e a sua avó que tiveram uma fé não fingida. Interessante isso, uma fé de verdade. Eram mulheres tementes a Deus. E essas mulheres influenciaram Timóteo a ser um servo de Deus. Porque Paulo lembra isso a ele, que elas instruíram, depois nós vamos ler isso, elas instruíram o menino desde muito novinho nas Escrituras, as duas, tanto a mãe como a avó. A influência não veio do pai, porque pelo que consta, por uma razão muito simples, o pai era desviado, né? Nem na igreja ou em filisia, desviado. Mas tudo bem, isso não atrapalhou, porque se o pai não queria saber de Deus, a mãe sabia da importância de colocar o menino nos caminhos do Senhor. A mãe e a avó conduziram ele nos caminhos do Senhor, e Timóteo era uma bênção. Aliás, o texto de Atos dos Apóstolos diz que Paulo circuncidou Timóteo, né? Eu li aqui. Por quê? Não porque Paulo achava que era necessário, isso para Paulo não tinha valor nenhum, mas ele fez isso por causa, o texto diz, por causa do pai dele que era grego. E isso era um problema, porque ele possivelmente era um pagão, o pai do menino. E assim, a autoridade de Timóteo, quando ele fosse pregar, aonde? Nas sinagogas. Para quem? Para os judeus, ia ser questionada. Eles não ouviriam. Aliás, um judeu se nega peremptoriamente a ouvir uma pregação das Escrituras de alguém que não seja judeu. Então Timóteo, Paulo escolhe ele, que eu quero esse menino comigo, ele vai comigo. Como é que ele vai pregar? Como é que ele vai ensinar? Se ele não tem essa autoridade. Por isso Paulo circuncidou ele, para que ele pudesse entrar nas sinagogas e falar com os judeus como um deles. Essa foi a razão, a única razão. Aliás, o texto deixa claro. Timóteo então é esse jovem, muito temente a Deus, e Paulo decide levá-lo consigo nas viagens, porque agora ele está sem Barnabé, ele está sem João Marcos, ele está sozinho não, mas ele está sem os companheiros de viagem dele, e por isso Paulo chama o testemunho de Timóteo aqui excelente. Ele era muito jovem, é difícil saber quantos anos ele tinha quando Paulo teve esse encontro com ele. A gente sabe que 15 anos depois desse encontro, Paulo ainda escreve, 15 anos depois que eles se conheceram, dizendo assim: Timóteo, que ninguém despreze a tua pouca idade. Quer dizer, 15 anos depois, você imagina, ele devia ser um menino, um jovenzinho mesmo, quando ele conheceu, ele já era uma bênção. Impressionante isso. Quando se conheceram, sei lá quantos anos tinha. Pelos textos, nós entendemos que Timóteo era jovem, que ele era muito tímido e reservado. E a Bíblia Sagrada diz também que ele tinha uma saúde muito delicada. Tem alguns momentos que Paulo fala: cuida aí, porque essa sua saúde está sempre debilitada, né? E Paulo se referia a ele com muito amor, chama ele de o nosso irmão, colaborador de Deus na pregação do Evangelho de Cristo, amado por Paulo, amado pela igreja. Tanto que Paulo não largava dele, né? Paulo queria ele do lado, Paulo gostava, ele queria Timóteo por perto, né? Na maioria das cartas que nós lemos de Paulo, no cabeçalho é Paulo e Timóteo, quer dizer, ele queria Timóteo com ele. É esse personagem importante aqui. Depois que eles se conheceram, ali depois de Listra, desse momento, a Bíblia diz que Paulo cruzou o mar ali e foi para Macedônia. Lembra que nós falamos semana passada? O Espírito Santo de Deus empurrou Paulo: vai para lá que eles estão precisando de você. E ele cruza o mar. A Bíblia diz que quando ele cruzou o mar, Timóteo não foi com ele. Ele ficou
na Ásia, pastoreando a igreja de Éfeso. Paulo estava na Ásia, ele está em Éfeso, ele resolve sair por ali pela região, querer pregar a palavra, o Espírito Santo de Deus não permitiu, ele ia, o Senhor não deixava, ele ia, até que ele teve uma visão de noite e um sonho, um jovem da Macedônia falou: Paulo, nos ajude. Ele entendeu que o Senhor estava mandando ele para Macedônia, para a Grécia, né? Mas ele foi, ele cruzou o mar, mas Timóteo ficou ali pastoreando as igrejas, a igreja de Éfeso. E ele foi, como nós já vimos vastamente, muito perseguido na Macedônia. Vimos ele até na cadeia, mas não com Timóteo, na cadeia com Silas, porque Timóteo ficou, né? Ele está preso com Silas. Enfim, houve uma separação. E quando Paulo sai de Filipos, Macedônia, vai para Beré e acaba em Atenas, ele está sozinho em Atenas, eis que chega lá quem? Timóteo e Silvano, que foi encontrar ele. Timóteo, que estava em Éfeso, foi lá encontrar Paulo. Entende aqui o roteiro? Então é esse Timóteo, é isso que nós entendemos. E Paulo tinha uma confiança tão grande nesse moço, que ele é tão estreito aqui, que ele, quando está lá em Atenas, ele manda Timóteo até Tessalônica para saber da igreja. Vai lá porque eu confio no seu testemunho e tal. Aliás, ele mandou não só lá, ele mandou também para Coríntios. Ele enviou Timóteo como um mensageiro seu, para lembrar da igreja algumas coisinhas que os irmãos estavam esquecendo. Então, enfim, Timóteo se tornou esse braço direito de Paulo. É isso que nós estamos falando. É o discípulo que Paulo tinha uma consideração enorme. São essas cartas que nós vamos ler. Quando Paulo, para você ter uma ideia, está na cadeia, e aqui ele está na cadeia, no fim da sua vida, ele escreve que ele queria muito ver ele de novo. Ele está com saudade dele. Timóteo, eu quero ver você uma última vez. E hoje nós iniciamos a leitura da primeira carta que Paulo escreveu a ele, e veja aqui na leitura que nós fizemos na apresentação, ele não escreve a Timóteo, ele escreve ao meu verdadeiro filho na fé, né? Veja isso, que eles tinham uma relação muito bonita, assim, Paulo confiava muito nesse menino, uma relação muito estreita, querida, sincera, né? E essas 3 cartas aqui, que nós vamos ler, você vai entender, Paulo está no final da sua vida aqui, ele está muito provavelmente preso, muito provavelmente em Roma, tem muita discussão teológica sobre isso, mas ele deve estar mais ou menos na década de 60, em torno da década de 60, porque ele foi para Roma, depois é preso lá, em 2 momentos. A gente entende que Paulo morreu em torno de 64, assim, em Roma. Não se sabe como, a gente sabe que ele foi para lá, ele ficou preso e ele acabou morto lá, ele sumiu, provavelmente na perseguição que o imperador Nero fez aos romanos, acabou executando Paulo. Então é nesse momento que as cartas pastorais são escritas, no final da sua vida, enquanto ele está preso. Aqui que ele escreve essas cartas, na cadeia, um momento delicado. Nós vamos ver na leitura que isso é muito, ele está preocupado, né? Como é que vai, de passar o cajado para o seu amigo pastor que vai continuar a obra. Ele está preocupado com aqueles que eram mais fiéis a ele, para que eles não arredassem o pé da fé, para que eles preservassem. Essa é a intenção dessas cartas. E eu li para vocês o cabeçalho aqui. Vocês entendem aqui o contexto todo? Eu li o cabeçalho, que ele se apresenta como apóstolo de Cristo, empossado por ordem de Deus. Um mandato que eu recebi de Deus, o nosso Salvador. Interessante que é a primeira vez que ele chama Deus de Salvador, né? Isso não é comum nas cartas, porque não é somente Jesus aqui, é Deus o nosso Salvador, geralmente é Jesus, né? E Cristo para nós é a nossa esperança. Bonito isso, achei lindo isso. Endereçado a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, essa intimidade, e ele vai dizer: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui de novo, mais uma coisa interessante, eu acho que Paulo está no final da vida, ele vai acrescentando umas coisas, porque a saudação de Paulo é sempre graça e paz, né? Graça e paz. Aqui não, é graça, misericórdia e paz, né? Ele dá em 3 etapas aqui, mas enfim, maravilhoso, tá? Veja o verso 3 comigo, 3 e 4, está acompanhando aqui? Para quem ele está escrevendo isso? O momento, o contexto, tá bom? Ele está no fim da vida, ele não sabe se vai sair dali, ele não sabe se vai viver, e ele precisa então estimular, pregar aos pastores que ele tinha no coração, para que eles mantivessem a fidelidade, o empenho, né, com a obra de Deus. Ele vai dizer: quando eu parti para Macedônia, eu pedi que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis
que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Só que ele confirma: quando eu fui para Macedônia, deixei você em Éfeso, porque você precisava pregar lá, para uns caras, para umas pessoas. Veja, ele conhece ali em Listra, ele vai, deixa ele ali, e ali ele deixa ele pastoreando, porque aparentemente em Éfeso, na Ásia, Éfeso, só para você entender, era a maior igreja daquele tempo. Ele fez um trabalho enorme naquela cidade, a igreja era grande, a igreja é bonita, e aí o que está aparentando é que Éfeso estava precisando de um direcionamento. Paulo percebeu que enquanto ele não estava lá, estava tendo uns problemas, que estavam precisando de um aconselhamento pastoral, por isso Timóteo fica lá. Ele confiava em Timóteo. Sendo propagadas falsas doutrinas, ele diz aí em Éfeso, e mitos e genealogias intermináveis. Ora, eu e você, onde é que nós temos genealogias intermináveis na Bíblia? Antigo Testamento, não tem lá? Aquele negócio que vai desde que Deus resolveu fazer a terra e vai indo, nome após nome, filho de tal e tal e tal, e filho de filho, intermináveis. Esse negócio de genealogia que remonta a Adão é coisa de judeu, é da tradição judaica. Portanto, em Éfeso, falsos pregadores, ele está dizendo, estão pregando sobre mitos, fazendo menção a genealogias, quais? Possivelmente atrelando Jesus a antigas tradições genealógicas para chegar em Adão, talvez. Sabe fazer genealogia de Jesus em toda a linhagem dos judeus? Jesus como parte disso, a gente sabe que Jesus não está na genealogia dos judeus. O único momento que tentou fazer isso foi Jerônimo de Mateus, que começa lá em Abraão e vem trazendo Jesus, e ele para em José. E de José nasceu Jesus. Ora, só que José não era pai biológico de Jesus, e para o judeu, o que importa é o sangue. Então, a única genealogia de Jesus que tem no mundo judaico é de Mateus, que não mostra que Jesus era de descendência, de linhagem sanguínea de um pai judeu. Mas eles estão tentando, possivelmente, fazer isso aqui. Porque esses pregadores tentam dizer o quê? Que a salvação em Jesus tem que passar pela tradição, pela lei, pela linhagem judaica. Se não for de linhagem judaica, não será salvo. Percebe aqui o que ele está enfrentando? Isso é um problema daquele momento. Então, eu quero que você entenda, Jesus veio para salvar, isso eles diziam, eles imaginam, porque a salvação viria através dos judeus, e ele era judeu por descendência, mais ou menos. Daí a necessidade de genealogias intermináveis, que Paulo diz, e assim para vocês também se salvarem, e se converter, para realmente ter salvação, vocês precisam se converter às práticas do judaísmo. Olha, gente, Jesus se circuncidou. Olha, gente, Jesus fez o seu bar mitzvah. Jesus, os seus pais iam ao templo, ofereciam sacrifício. Os seus pais eram judeus, de linhagem judaica. Tudo vocês já sabem do mundo judeu. Então, assim, a pregação desse momento é isso. Vocês querem ser salvos? Cristãos, precisa se atrelar, precisa se converter ao judaísmo, precisa cumprir os preceitos da lei de Moisés. Essa é a pregação. É quanto a isso que Paulo está falando. Ele vai dizer que esses ensinos, meio sem noção, são especulações inúteis que afastam do povo do que realmente importa. O que realmente importa? O plano de redenção, o plano de salvação de Deus a partir de Jesus Cristo, que não tem nada a ver com pertencer a um povo, que não tem nada a ver com merecer alguma coisa, que nem tem nada a ver com rituais religiosos, com observâncias cerimoniais, circuncisão, não. Não é porque é povo eleito, mas é salvação pela fé que temos no Filho de Deus que morreu por nós para nos salvar. Por isso ele diz, é por fé, não é por nada disso. Isso tudo aí que estão pregando, Timóteo, é bobagem. E você precisa ficar aí, porque você precisa ensinar esse povo em nome de Jesus. Percebe o problema aqui? Esse é o problema que está sendo levantado, está posto aqui. Aliás, ele vai afirmar aqui, e na sequência, e aí eu acho que é o grande desafio desse primeiro momento dessa carta, com todas as letras, porque Deus veio salvar toda a humanidade. Por que Paulo afirma isso com todas as letras? Porque a pregação, ele está confrontando a pregação dos judaizantes, porque eles entendiam que salvação viria pelos judeus e para os judeus. A noção de eleição. Nós vamos ter que entender isso em nome de Jesus, amém? Eleição. Vamos ler o verso 5 até o 7 para a gente continuar aqui. Você está compreendendo comigo? Está comigo aqui?
Esse é o contexto que Paulo está escrevendo para Timóteo, que ele precisa ficar atento. Ele vai dizer, o objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Veja, só para você entender. O objetivo dessa ordem, que ordem? A ordem de que salvação é pela fé, e não por mérito. É por fé. Não é por pertença religiosa, não é porque você faz parte de algum povo, que tem o sangue de alguém na tua... Não. Essa ordem, essa coisa de salvação pela fé, parte de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Portanto, Paulo dizendo, a minha pregação é verdadeira, é pura, sincera. Ao contrário, esses que estão buscando desviar as pessoas do que realmente importa. Desviar as pessoas do que realmente importa, porque enche os seus ouvidos com discussões inúteis. Isso não leva a nada. Isso tudo é bobagem, porque eles querem ser mestres da lei. De novo, quem são os mestres da lei? Quem é que Jesus confrontou tanto? Era o título da liderança judaica, sim ou não? Aliás, o título dos fariseus. Mestres da lei são os fariseus. É o povo que se separou da vida para estudar a Torá e se tornou um mestre da Torá. Sabia tudo dela, sabia tudo decorado. Os fariseus. Então, perceba para quem Paulo está dizendo isso aqui. Paulo vai dizer, eles não sabem nada de nada. Eles dizem que são mestres da lei, mas não sabem nem o que eles estão dizendo sobre salvação, não sabem sobre coisa nenhuma. Estão falando é bobagem. Eles não conhecem Jesus. É o confronto. É o velho embate de Paulo que acompanha ele a vida inteira. Até o final da fé. Quando nós estudamos os Atos dos Apóstolos, nós entendemos, lá no começo, que muitos fariseus de Jerusalém se converteram, aceitaram Cristo na pregação dos discípulos. Muitos fariseus acabaram, aqueles que se dedicavam aos estudos do Antigo Testamento das Escrituras, aliás, dentre eles Paulo, se converteu a Cristo. Entretanto, esses fariseus, supostamente convertidos ao Cristo, construíram uma teologia, atrelando a obra de Jesus a tudo que eles sabiam, as leis judaicas, lá em Jerusalém. E eles saíam pregando isso. Tudo que Paulo não acreditava. Eles pregavam para desconstruir tudo que Paulo pregava. Então Timóteo precisou ficar em Éfeso pastoreando, porque Éfeso, essa grande igreja da Ásia, onde Paulo trabalhou muito, atraiu esses falsos profetas para pregar lá. Uma fala, uma teologia, uma pregação, que Paulo dizia, isso não existe, é abominação isso. Leia a carta aos Gálatas que vocês vão entender, que a igreja de Gálatas caiu nessa. Então esse é o problema do primeiro momento, né? Quando nós lemos, por exemplo, a carta de Éfeso, eu não sei se você se lembra, vou te rememorar, Paulo termina a sua carta conclamando todo mundo, os mais antigos, da igreja de Éfeso, e ele alertou, olha, eu estou indo para Jerusalém, mas vai vir entre vocês lobos disfarçados para devorar o rebanho. Ele pregou isso lá atrás. De que ele está falando? Desse povo. Entende isso? Quando você lê esse texto, você vai compreender. Veja o verso 11. Vocês estão andando comigo aqui? Está tudo bem? Verso 11 ele vai dizer o seguinte, ó: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, os que praticam imoralidades sexuais, os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente, todo aquele que se opõe a essa doutrina, de acordo com o evangelho da glória de Deus. Bendito seja o que me foi confiado. Bom, já está bom aqui. Bom, o judaísmo, ele é absolutamente em tudo baseado na lei de Moisés, na Torá. E por isso Paulo diz, sabemos que a lei é boa somente quando usada de forma adequada. Esse povo baseava tudo na lei de Moisés. E ele vai dizer, a lei, na verdade, que eu conheço, que ele era fariseu, é boa quando ela é usada da forma adequada. Qual que é a forma adequada de usar a lei? Lendo o que está ali, as obrigações da lei, os preceitos legais, sabendo que esta coisa só existe para revelar que nós somos o quê? Pecadores. A lei só tem uma função no coração de Paulo. A lei só existe, uma norma só existe, a norma que diz assim, ó, não mate,
não roube, não, qualquer norma, qualquer lei, só existe para mostrar, você é um potencial ladrão, ela só serve para mostrar quem é ladrão, ela só serve para mostrar as nossas transgressões, nossos pecados, as nossas insubordinações, mostrar que a gente é ímpio, só serve para isso a lei. Ela revela o nosso mal pior. E aqui Paulo, aliás, eu não sei se você se lembra quando a gente leu a carta aos Romanos, ele diz que é para isso que a lei existe. A lei só tem essa função. E ele vai fazer uma lista aqui que é de arrepiar, né? Lista horrorosa. Mas que no fundo, ele está querendo mostrar que a lei serve para mostrar isso, todo tipo de transgressão, todo tipo de pecado que está sujeito ao ser humano quando ele é governado por si mesmo. Para que serve a lei? Para revelar toda a miséria humana. É para isso que ele existe. Agora veja, estava sendo usada de uma forma errada. Por quê? A lei não pode ser usada para nos justificar. Percebe quem é legalista faz? Judeu é profundamente legalista. Nós temos evangélicos profundamente legalistas. O legalista faz o quê? Ele usa a lei para se justificar, para dizer que ele é melhor. Os judeus, para eles, lá no mundo, fora do judaísmo, era essa miséria aqui. Era tudo errado. Mas eles não, porque eles eram fiéis seguidores da Torá. Nós somos diferentes. Nós somos povo eleito. Nós somos escolhidos por Deus. Nós cumprimos a lei à risca. Nós não somos essa miséria que o mundo é. Nós não somos pecadores. Isso é usar a lei de maneira errada. Usar a lei de maneira inadequada. Percebe aqui o que ele está querendo dizer? Para Paulo, lei não existe para isso. Lei existe para revelar que todo ser humano sem Deus é miséria e ponto. É para isso que serve. Por que existe a placa de trânsito? Porque se deixar você desobedece a lei o tempo todo. Você passa por cima dos outros, você bate o carro. Por isso que existe lei. Parece que uma lei existe. Então, ficar batendo no peito, que é judeu, que é melhor e por isso merece mais, que merece ser salvo porque obedece a preceitos escritos numa lei, que guarda o sábado, que ora 3 vezes por dia no culto, no templo, que oferece sacrifício, que circuncidou a carne, que vai na igreja, que jejua, isso, aquilo, é usar a lei de uma forma inadequada, porque lei não serve para nos justificar diante de Deus. Entende isso? Esse é o problema dessa igreja, a religião legalista que existe no nosso meio até hoje. É usar a lei de uma forma inadequada, quer dizer, salvação não vem daí, porque salvação está no Evangelho da glória de Deus, a saber, Cristo Jesus crucificado, ressuscitado para a glória de Deus. Salvação está em Cristo e não na lei. A gente precisa compreender isso. As pessoas vêm na igreja, eu sou santo, aí olha para alguém que supostamente não é como ele, e aponta o dedão e já fala, aquele é pecador, aquele vai para o inferno e eu não, porque eu não sou igual a esse daí. Quem lembra da palavra de Jesus, do fariseu e do publicano? Deus, muito obrigado, a oração do cara, Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual aquele dali, aquele pecador miserável. Esse é o judeu, esse é o fariseu. É disso que Paulo está falando. Salvação não vem daí, salvação não tem a ver em seguir à risca leis escritas. Salvação não tem a ver com seguir uma letra morta. Salvação tem a ver com seguir a Cristo Jesus e fazer tudo que Jesus fez. O quê? Obedeceu a Deus em todo o tempo até o fim da sua vida. Isso é salvação. Isso que se espera de nós. Está claro isso, sim ou não? Verso 12, leia comigo, 12 a 14. Ele vai dizer então, dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo eu ignorante, eu agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Olha Paulo falando aqui, olha ele se comparando, presta atenção. Eu dou graças a Deus, por quê? Porque Ele me tirou de lá. É lá que eu vivia, eu também julgava, aliás eu julgava esses cristãos, eu perseguia, eu queria prender e matar todo mundo, mas eu estava lá quando mataram Estevão, eu estava lá, graças a Deus, eu dou graças a Deus porque Ele me tirou de lá, porque você sabe quem eu era antes? Judeu como eles, eu era como eles, eu acreditava nas mesmas coisas, nessa religião vazia, mas eu dou graças a Deus, Ele já me tirou, Ele me deu forças e me considerou fiel, me dando a honra de servir a Ele, com um ministério, graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque eu era um blasfemo, eu dizia coisas que eu não sabia, blasfemava. Eu dizia coisas que eu não conhecia, eu era perseguidor de Jesus, eu era insolente.
Paulo está dizendo quem ele era. Quem ele era? Um fariseu. E vocês estão ouvindo a pregação desses caras falando disso? E por conseguinte, os novos falsos profetas e pregadores, na mesma origem dele, eram fariseus judaizantes. Esse é o problema de Éfeso, que Paulo está pedindo para Timóteo ir lá falar. Vai lá, Timóteo, fala, prega para esse povo em nome de Jesus. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois eu, sendo ignorante, agindo com incredulidade, contudo a graça do nosso Senhor transbordou em mim, sobre mim, com a fé e amor que só Cristo tem. E aí onde abundou a ignorância, a incredulidade e o pecado, transbordou, superabundou a graça de Deus, através da fé e do amor que só Jesus Cristo pode dar. Onde a ignorância em mim era grande, transbordou a imensidão da graça de Deus que eu recebi em ser perdoado e me dar a oportunidade de começar um ministério diante de Deus, realmente adorando Ele de verdade. Aí ele vai dizer em outro momento, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Maravilhoso, né? Sim ou não? Veja o verso 15 até o 17. E ele vai falar, essa palavra é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, sejam toda a honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que bonito, né? Quando ele fala assim, digno de confiança é essa palavra, ele vai usar esse termo em vários momentos dessas 3 cartas. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer, presta atenção, eu vou dizer uma coisa para vocês, fundamental. Fiel e digna de toda aceitação é essa palavra. Ele vai dizer algo realmente importante. O quê? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior, e a misericórdia de Deus foi comigo, e através de mim, que sou e era o pior dos pecadores, o pior dos piores, as pessoas pudessem ver, depois que Deus me alcançou, como a paciência de Deus é maravilhosa, toda a misericórdia que Deus pode ter, se eles resolverem crer. Olha como essa é uma ferramenta de Deus. Eu que era aquela miséria, fui alcançado pela graça de Deus, e é porque eu era aquela miséria e Deus me alcançou, e aliás Ele só me alcançou para mostrar para esse mundo o que Deus pode fazer na vida de quem crê nele. Deus tira a pessoa do pior dos lugares, é isso que Paulo está dizendo aqui, o pior dos piores. Eu era aquela miséria e eu quero ser um exemplo da misericórdia de Deus, porque as pessoas me vendo possam crer também e receber a salvação em nome de Jesus. E aí na sequência Paulo chama um negócio que a gente chama de doxologia, né? O que é a doxologia? São palavras que glorificam, que exaltam a grandeza de Deus, a majestade de Deus. A Jéssica canta uma música na igreja que ao Deus eterno, imortal, invisível, a Ele ministramos o louvor. O que é isso? Uma doxologia. São palavras que exaltam, glorificam o nome de Deus, né? E é bonito demais. E aí ele fala a doxologia, amém. É interessante que nas cartas de Paulo sempre tem uns amém, dá a impressão que ele vai acabar, né? Acabou, amém. Na carta de Coríntios ele tem várias vezes isso. Muitos estudiosos dizem que parece que eram várias cartas que depois juntaram numa, né? Porque tem vários améns no meio, parece que ele encerrou. Mas graças a Deus não, ele continua. Verso 18. Veja o 18 que ele vai falar. Você está entendendo esse conteúdo? Olha que bonito tudo isso que ele está dizendo. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a teu respeito, eu dou a você essa instrução. Firmados nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar mais. Timóteo, meu filho, né? Se firme nas profecias que você recebeu, nas palavras que você recebeu desde que foi consagrado. Quais? Combata o bom combate, mantenha a sua fé e a sua consciência tranquila. Porque teve gente que rejeitou isso, Timóteo. Teve gente no nosso meio que rejeitou isso, e por isso o barco da fé naufragou. Veja a imagem, eles afundaram. Isso é muito importante, você tem que ter. Quem afundou, Paulo? Himeneu e Alexandre. E eu queria dizer para você, Timóteo, eu desisti deles.
eu entreguei a Satanás, porque vai ver assim, eles aprendem a parar de falar blasfêmias. Quer dizer, aparentemente aqui, esses dois aqui, Alexandre e Himeneu, começaram a ouvir as falsas pregações e começaram a, sei lá, blasfemar, a concordar com as mentiras daquilo que era Cristo Jesus. Começaram a propagar palavras que não são de Deus, e por isso Paulo tira eles da comunidade. Paulo, esses aí não servem para a igreja, em nome de Jesus. Ele vai repetir aqui essas palavras exortando Timóteo, mas é interessante que ele usa essas palavras para ele mesmo, né? Nós vamos ver lá na frente, que ele vai usar essa coisa, ele mesmo diz sobre si mesmo, eu combati, quando ele vai morrer, no final de Timóteo, eu combati o bom combate, eu mantive a fé. No final da sua vida, é isso que ele afirma, eu permaneci fiel ao verdadeiro evangelho, eu não desviei, eu não me arredei um minuto. Então é isso que ele esperava de Timóteo. Não se deixe levar por pregações fajutas, de gente querendo iludir vocês, que no fundo acabam levando muitos a naufragar na fé. O que é naufragar? Está lá no barquinho, navegando, daqui a pouco, naufragou. Muito boa e providente essa exortação de Paulo. Eu fiquei feliz quando eu li, porque para nós hoje eu acho isso muito providente, porque eu queria dizer para vocês, lá vai o chato de novo. Nós vivemos tempos de crente iludido demais. Por quê? Ouvindo lideranças com pregações que não tem nada de Jesus. Gente, é impressionante como a gente acredita em umas coisas. Desculpa. Ontem eu descobri algo inédito, anteontem eu descobri algo inédito, né, Aline? Eu descobri que Israel agora é cristão. Todo mundo lá segue Jesus Cristo. E eu falo, então não mataram ele não, né? Descobri uma pérola agora. Crente acredita e fala cada miséria. Por quê? Porque tão iludida, com liderança inescrupulosa, gente de mau caráter, interessada em grana, em levar boiada. Desculpa, está impressionante. Gente iludida achando que é o cara na internet porque é evangélico, achando que é o tal, mas não enxerga que corre o risco de naufragar na fé, e nós temos que enxergar isso. Nós não podemos afundar nos princípios daquilo que nós cremos, da nossa salvação, daquilo que importa para o Senhor. Você já pensou o que é um barco navegando e de repente vem a chuva, o vento sopra, a onda levanta e o barco... Querido, tem gente levantando onda na nossa vida, a gente está engolindo água. Nós temos que calar a boca, rejeita, é blasfemia. Manda calar a boca na tua vida em nome de Jesus. Você tem compromisso com Jesus Cristo, com aquilo que o Senhor tem falado com você. E eu quero que você tome posse, porque a verdade é que muita gente anda correndo do Evangelho de Jesus Cristo. Não serve. O Evangelho de Jesus Cristo não é bom. E estão correndo para um outro, porque é mais gostosinho. Né, Lelê? É um evangelho mais legal. Agora, o problema desse evangelho gostosinho é que a gente afunda na fé, meu irmão. Porque a fé que esse evangelho mostra e monta em você é uma fezinha que não vale a pena. E na hora que o barco bater a onda, na hora que a chuva vir, que o rio transbordar e que o vento soprar, sabe o que vai acontecer com essa fé aí? Vai dizer que a culpa é de Deus? Porque o evangelho é legalzinho? Querido, em nome de Jesus, presta atenção. Nós temos que saber aquilo que nós... O que Paulo pede para Timóteo é para que ele não ceder essas conversas fiadas. Timóteo, não ceda, se mantenha firme, combata o bom combate dessas mentiras, vai para cima, preserve a sua fé, a fé daqueles e daquelas que não abrem mão de viver aquilo que ouviu da palavra de Deus. Você ouviu de mim, Timóteo, não abra mão disso por causa de pregação fajuta por aí em nome de Jesus, amém? Isso é importante demais para você em nome de Jesus. O Senhor sabe o que Ele faz, o Senhor sabe o que Ele fala. E se Deus diz para você que é aqui nesse lugar que Ele vai falar com você, é aqui nesse lugar que Ele vai usar as pessoas para falar com você. Então vigia naquilo que você tem feito com isso, porque a gente vem aqui ouvir palavra e depois fica, ai que legal, né? Está tudo bem, a gente faz o que quiser na nossa vida, mas cuidado para não naufragar na tua fé. Essa é a minha oração. Eu quero homens e mulheres de fé aqui, que vão saber de onde vem a sua salvação e não vão abrir mão disso por nada nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? E nós chegamos no capítulo 2, eu vou ler só o começo dele, versículo 1 a 4. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade.
Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu preciso pedir paciência para vocês, eu preciso falar disso aqui, porque isso aqui é um embate enorme. Quero fazer algumas considerações sobre como Paulo começa o capítulo 2 aqui. Primeiro, que Paulo entende que as orações da igreja tem que ser para quem? Todos os homens. Mulher também, né? Lógico. Todos os homens é uma barbaridade. Mulher também. Ele não falou delas, porque naquela época, aliás até hoje, né? As mulheres eram esquecidas, desvalorizadas, desprezadas, mas estão incluídas. Não pode, tá? As orações da igreja tem que ser para todos e todas. Não é somente para a igreja. Não é somente para quem congrega com você. Não é somente para um povo específico. Não é somente para a denominação. Nós oramos para que Deus alcance toda a raça humana. Que a justiça de Deus seja feita e seja medida para todo mundo que nós vivemos. As orações e a intercessão da igreja tem que ser para todos. Depois Paulo vai dizer que nós temos que orar pelos reis e por todos que exercem autoridade, não porque todos os governantes do mundo são bênção, não é isso. Às vezes a gente pensa isso, né? Tem um miserável lá, a gente já ora para aquele desgraçado. Não é que precisa das nossas orações, aliás, eles nem querem. Nunca é demais lembrar que quando Paulo escreve isso, você sabe quem era o imperador romano? Um sujeito chamado Nero. E quem estuda sabe que esse homem tocou fogo nos bairros pobres de Roma para matar os cristãos que eram tudo pobre e para acusar eles de assassinato. Esse homem era um homem que jogava famílias inteiras na arena para os leões devorarem crianças e mulheres e jovens e homens. Esse homem é um homem que matava cristãos, pendurava numa estaca nas ruas e tocava fogo para iluminar as ruas. É desse homem, é dessa autoridade que Paulo está falando. Agora entenda, ele diz que nós temos que orar, não porque a gente concorda com eles, nós nos submetemos a ele, mas porque nesse contexto tão brutal, é melhor não confrontar. Não bate de frente não, porque nós vamos morrer. Porque eles estavam morrendo. Nesse momento, na década de 60 aqui, a igreja estava sendo perseguida. Lógico que Jesus pediu para que nós orássemos pelos nossos inimigos, e nós temos que orar e está tudo bem, mas a razão que Paulo pede oração aqui, é que Nero, até para o Nero, né, é porque a igreja precisa viver. Não adianta bater de frente, não adianta querer ir lá, porque vai morrer. Interessante que a exortação aqui também, é que a igreja precisa orar para ter uma vida tranquila. Ao invés de vocês ir lá querer confrontar isso, orem por eles para a gente poder ter uma vida tranquila e pacífica, né? Então não é assim, nós não temos que matar todo mundo porque estão acobertando terroristas, não é isso, tá bom? Nós não matamos, nós não temos nada com arma, nós não matamos os nossos inimigos, não, desculpa. Nós temos que ser pacíficos, tem que lutar pela paz, não pela guerra. Mesmo no meio da mais terrível perseguição, crente é esse bicho é estranho. Terceiro, Paulo diz algo aqui presta atenção, muito difícil para as teologias que estão aí. Por quê? Porque ele vai dizer assim, isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é um palavrão, né? Paulo aqui deve estar louco. Como assim, né? Você está querendo dizer que nós temos que orar para toda a humanidade? E pior, que Deus deseja salvar todos e todas. Que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Quer dizer que não são só os eleitos? Não são só os escolhidos? Deus quer salvar todo mundo? Está louco, Paulo? Ele vai dizer, não está louco não é que eu estou louco. Quer ver? Versículo 5. Ele se explica. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Para isso eu fui designado mensageiro e apóstolo, e digo a verdade, eu não minto. Deus me fez mestre da fé e da verdade aos gentios. Vamos entender isso aqui. A palavra de Deus está nos lembrando que nossa oração tem que ser por todos e todas. E aqui eu estou falando de toda a raça humana. Independente de quem for, Deus tem um plano no seu coração. Ele deseja resgatar toda a raça humana.
Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, como ser humano, entregou a si mesmo na cruz para resgate de todos, de toda a raça humana. Então todos e todos serão salvos, pastor? Não, só os que nele creem. Ele morreu por todos e por todas. Todo mundo vai ser salvo? Não, só quem aceitar e crer nele. O que eu já vi, Billy Graham, esses caras aí, tentando fazer malabarismo, um malabarismo louco, para tentar dizer que essa palavra que Paulo disse aqui de todos não é todos, porque eles acreditam que só os eleitos serão salvos. O que judeu acredita? Que só eles serão salvos, porque eles são raça escolhida, a eleita. E o povo faz um malabarismo para dizer que todos não é todos, para defender a teologia, que Deus não quer salvar todo mundo. Não, querido, deixa eu te dar uma medida que é da Bíblia aqui, da Bíblia. Tem eleitos na Bíblia Sagrada? Tem. Não tenha dúvida disso. Quem são os eleitos? Os evangélicos? O povo judeu? Ou não sei o quê? Não. Eleitos são todos e todas que foram chamados e aceitaram o chamado. Ponto. Quem é o chamado? Jesus Cristo. Jesus chamou quem? Todo mundo. Quem aceita o chamado de Deus, esse está eleito para a salvação. Presta atenção. Quem Deus chamou? A raça humana. Quem foi escolhido? Quem aceitou e creu no seu Filho amado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer, seja salvo. Ele deu o seu Filho somente para os judeus, somente para os presbiterianos, não, Ele deu para que todo aquele, toda aquela que nele crer seja salvo. Então a lógica bíblica é que quem pecou e destituído foi da glória de Deus é toda a raça humana, todo mundo pecou, não tem o melhor, não tem o que segue a lei, o que não segue. Querido, pode morar na igreja, é pecador, não tem papo. Gálatas diz isso, porque todos os pecados destituídos foram. Toda a descendência de Adão foi destituída na graça de Deus. Mas quando Deus resolve amar todo mundo, de tal maneira enviando o seu Filho para salvar, Ele não estava querendo amar alguns, Ele amava todo mundo. E Ele estava querendo de volta para si a raça humana que se perdeu, a humanidade que Ele criou e Ele quer tanto. E por isso Paulo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os humanos, a raça humana. Quem? O homem Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo para resgatar a todos. As pessoas não entendem a eleição. Calvino não entendeu a eleição. Ele estava chateado, talvez. Acho que nem o Lutero entendeu direito. Jesus, nascido em carne, um presente da graça de Deus para nós, morreu na cruz para resgate de toda a raça humana, porque Deus amou o mundo, não amou somente alguns eleitos. O conceito de eleição na Bíblia é que Deus elege para si, aqueles e aquelas que receberam, aceitaram o seu chamado e disseram sim. Quem diz sim para Deus, está eleito para ser salvo. Vai ser salvo? Não, tem que andar nos passos de Jesus Cristo. Aqui está o caminho de salvação, não adianta. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não entra nessa não, que eu não consigo entender isso. A medida de salvação é diferente. As pessoas começam a colocar, eu não sei, o conceito de eleição é outra coisa. Eu não sei como as pessoas pensam. Deus não tem, esquece esse negócio de que a gente ou qualquer povo tem uma predileção no coração de Deus. Jesus chamou Abraão, para constituir um povo, sim, mas para constituir um povo, para ser uma luz, um testemunho para quem? Para todas as famílias da terra toda, meus irmãos. Quem Deus queria alcançar através de Abraão? Os judeus? Todas as famílias da terra. Deus quer salvar quem? Todo mundo. No coração de Deus está Gênesis 1 e 2, que nós vamos estudar de terça-feira aqui. 1 e 2, ali Deus criou o planeta inteiro, um planeta maravilhoso, criou os animais, a natureza, e criou a raça humana, e Deus ama, e Ele ia criando, eu falava, esse negócio está bom, e quando Ele criou o ser humano, isso aqui é muito bom, Ele ama o que Ele criou, Ele gosta do que Ele criou, Ele ama tanto, tanto que amou, que Ele nunca desistiu de nós, Ele nunca desistiu de mim, de você, jamais desistiu, nós nos afastamos dEle, mas Ele nunca quis se afastar de nós, nunca, e por isso foi nos dada a maior e mais extraordinária oportunidade da nossa vida. Ele nos deu o seu Filho amado como oportunidade de todos que quiserem, independente de quem são, se renderem e aceitarem e crerem em Jesus Cristo, e esses serão salvos. Você entende isso? Vamos parar com esse discursinho que nós estamos aqui na igreja, nós estamos salvos, os macumbeiros estão tudo no inferno. Esquece isso. Deus salva quem Ele quer.
A medida de Jesus, do que Jesus pregou, é essa. Quem aceita, que se não aceita, mas se crente também não aceita, mas eu sou batizado, que se dane o seu batismo, está na roça. Se não aceita Jesus na medida do que ele é, percebe que isso é a medida. Todo mundo vai ser salvo? Não. Todo mundo que está na igreja vai ser salvo? Não. Isso não é medida de salvação. Igreja não é medida de salvação. Na Idade Média, a igreja católica diz que sem a igreja não tem salvação. Eles disseram. O judeu gosta disso. Porque só vai ser salvo passando pela igreja. Igreja não é medida de salvação. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não é. Medida de salvação é outra coisa. Religião não é medida de salvação, é outra coisa. Para Deus existe um único padrão, uma única medida de salvação. E o nome dela é Jesus Cristo, homem. O único mediador, não tem outro, não tem outra coisa. Jesus, homem, que renunciou a tudo, a sua própria vida, a si mesmo, por amor, para nos salvar. Isso é medida de salvação para Deus. Se você está na igreja evangélica e ela revela Jesus Cristo, tem salvação. Se você está na igreja evangélica e ela prega que você precisa comprar carro, está no inferno. Desculpa a brincadeira. Veja, e a nós, não se engane, somente quando nós tivermos essa coisa de Jesus, sabe, esse testemunho de Jesus, os ensinos, quando nós vivemos, domingo, viver aquilo que Jesus prega. Não adianta, você não vai naufragar, vai ser um Alexandre Rimeneu, não tem jeito, porque, querido, Deus quer salvar, lógico, tudo que Ele quer salvar, o que Ele mais quer salvar, mas veja, não quer salvar a mim nem a você, porque nós somos bonitos, porque nós somos mais legal, porque a gente não mata, não rouba, porque está escrito na lei, na Bíblia a gente obedece, não é por isso. A medida de Jesus é outra coisa, ele pensa em outra coisa, não é na religião, não, ele pensa em quem ouve as suas palavras e vive as suas palavras, e esses encontrarão salvação, e por isso Paulo encerra dizendo, e é para isso que eu fui designado, mensageiro, apóstolo, e eu digo a verdade, eu não minto, Deus me fez mestre, não da lei, mestre da fé e da verdade para pegar para o mundo inteiro, e para os gentios também, não é só para judeu não, entende isso? Fundamental que você compreenda isso. Nós não podemos estar dentro da igreja evangélica com um discursinho que nós somos melhor do que ninguém, que nós merecemos mais do que os outros. Você acha que você merece mais do que o cara que está lá usando droga na biqueira? Por quê? Mais do que o homossexual que está lá na rua? Por quê? Porque nós somos melhor no coração de Deus? É isso? Nós temos que abandonar isso, queridos, em nome de Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós simplesmente estamos aqui nos rendendo e querendo seguir Jesus Cristo. Porque essa é a medida de salvação para Deus. É isso que importa para o Senhor. Não. Você acha que quando você chegar lá no céu, Deus vai falar assim, vai ter o Pedro na porta com a prancheta. Rogério, de que igreja que você era? Você era católico? Não, você era macumbeiro. Você acha que vai ser isso? Qual que você acredita? Qual a sua teologia? Você acredita em predestinação? Você acha que Deus está preocupado com isso, meus irmãos? Deus está preocupado, meu irmão, o que é que você fez com tudo que eu coloquei na tua mão? Eu te alcancei, eu te salvei, eu resgatei a tua vida, eu te tirei daquele lamaçal, eu dei tudo, eu te dei o meu filho. O que é que você fez com isso? Por onde você caminhou? A quem você obedeceu? Aqui está a medida de salvação para Deus em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? É muito difícil? Pode dizer, eu não minto. Deus quer que eu seja mestre de fé e de verdade, para pregar para quem ainda não conhece o Senhor. Se Deus quer salvar todos e todas, nós precisamos pregar para eles quem? Nós vamos pregar Jesus para a nossa igreja? A gente vai sair daqui para fora para pregar Jesus para crente? Né, Lê? Fazer a obra para apresentar Jesus, para pescar no aquário da igreja do lado? Querido, nós temos que falar de Jesus, é para quem não sabe quem é Jesus, para quem está morto, acorrentado aí, e precisa falar, vamos para a igreja lá, porque tem um cara, Jesus vai falar com você. Agora, se o cara conhece Jesus, já viu, sabe tudo, ele faz as visitas da pessoa, sabe tudo de Jesus, não vive nica, mas sabe tudo, aí é problema dela, não temos nada com isso. Nosso negócio é para quem ainda não teve oportunidade, porque nós somos essa oportunidade. Eu sou mestre da fé e da verdade para pregar para quem não conhece o Senhor em nome de Jesus. Ele, você e eu. E se você quer e aceita isso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, porque hoje eu falei demais.